isso, na verdade, isso é praticamente a nossa rotina. Dentro dos exames que a gente oferece no laboratório, inclusive lá da Escola de Veterinária, que presta serviço ao hospital, esse talvez seja o mais numérico, tá? Então, ele ganha, muitas vezes, até do próprio hemograma e disparadamente da urinálise, da análise de líquidos, da citologia e assim por diante, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho da contextualização da importância que esse tema ou esse assunto tem. Eu tenho um grande desafio, que eu estava até conversando com a Dani um pouquinho antes, que é falar um pouco a respeito disso num tempo enxuto, tá? Então, eu sei que eu vou correr o risco de, em alguns assuntos, eu superficializar um pouquinho, outros eu vou tomar liberdade de aprofundar um pouquinho para que a gente possa entender o contexto, né, que eu quero conduzir, né, o raciocínio, e aí a gente abre para as perguntas ao final, tá? Qualquer problema aí, vocês me sinalizem, por favor. Bom, então a primeira coisa que eu acho importante contextualizar da necessidade de se compor um perfil é porque muitos analitos bioquímicos, eles funcionam como um biomarcador, entretanto, esse biomarcador, para que ele seja unânime em termos de escolha, ele tem que ter uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. E o que acaba acontecendo é que a maior parte dos analitos bioquímicos que a gente tem, eles são ou pouco sensíveis ou pouco específicos. Então, isso gera para a gente a necessidade de associações, tá? Então, é por isso que a composição do perfil ou de um painel de exames é válido para se fechar um diagnóstico, porque a maior parte dos analitos bioquímicos não tem a sensibilidade e a especificidade altas o suficiente para que, de forma isolada, me deem um diagnóstico, tá? E aí, eu sempre brinco, quando fala assim, tal achado é patognomônico. Eu falo assim, gente, patognomônico do quê, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com alguns termos que a gente usa, porque toda vez que a gente determina um analito como patognomônico, a gente fecha o raciocínio clínico para amplitude, especialmente das comorbidades que esse paciente pode estar apresentando, tá? Então, de novo, uma visão muito mais contextualizada é dada quando a gente compõe os painéis, os perfis. Porque muitas vezes a gente fecha um diagnóstico, estadia o paciente, então a gente consegue dizer qual é a gravidade daquela afecção, que pode ser uma doença de base. E às vezes, o que comumente acontece com a gente, eu trouxe vários exemplos durante essa minha fala para vocês, é que a gente detecta sim uma doença de base, mas também consegue detectar inúmeras comorbidades, né? Pronto, obrigada. Bom, então, o que eu vinha falando é que um analito só é como se uma andorinha só não fizesse verão. O que eu quero dizer é que para a gente poder fechar um diagnóstico, é necessário a gente unir, né? Às vezes, 2, 5, 10, 15 analitos para a gente poder fechar um diagnóstico. Mas mais importante, às vezes, do que fechar apenas o diagnóstico, é a gente estadiar esse paciente. Então, eu sei, por exemplo, que ele é um nefropata. Mas eu quero saber se ele é um nefropata agudo, se ele é um nefropata crônico e dentro dos estádios da nefropatia, em qual ele se encontra, né? Porque a partir desse estadiamento é que a gente vai propor terapias específicas e, inclusive, vai poder conversar com o proprietário, dizendo qual é o prognóstico desse paciente. Se ele tem uma probabilidade de equilíbrio, né, multiorgânico, sistêmico, ou se não, se esse é um paciente que vai precisar ser monitorado, acompanhado e que eventualmente vai entrar em desequilíbrio e que inclusive pode ter o óbito como vamos dizer assim, uma assombração na vida dele, né? Então isso daí é muito importante, essas associações não só da bioquímica para fechar um diagnóstico, obviamente é importante, mas também para fazer o estadiamento do paciente e em muitos casos, que eu estava falando antes de cair, né? Às vezes também a gente definir se esse paciente apresenta comorbidades, tá? Porque muitas alterações sistêmicas têm uma doença de base, mas cursam com comorbidades que às vezes são mais graves do que a própria doença de base ou gatilho. E às vezes, a partir desses perfis bioquímicos, a gente consegue definir, inclusive, qual que é o ponto de partida terapêutica. Então, se eu vou tratar primeiro a insuficiência renal, se eu vou tratar primeiro a pancreatite aguda, se eu vou tratar primeiro a cardiomiopatia, ou por onde eu começo, tá? Então, dentro disso, tem um conceito muito importante de ser usado nesses perfis ou nesses painéis,
que é exatamente isso. É a composição, a união de alguns analitos, que aí sim o conjunto vai definir para a gente diagnóstico. E detalhe, às vezes o diagnóstico, ele traz para a gente um outro desafio. Eu fechei o diagnóstico, o clínico então vai poder conduzir a melhor terapêutica, mas a dúvida que vai parar para ele é se essa terapêutica está sendo efetiva e o paciente está progredindo para a cura, ou se de repente não. Então, o perfil bioquímico serve também para a gente monitorar esse paciente, tá? Então, é importante a gente saber, porque às vezes a gente tem que fazer a avaliação de acordo com a curva delta de determinado analítico. Eu quero saber quanto ele variou, de repente, em 24, 48 horas, 7 dias, até para eu saber se está tendo uma evolução da própria doença, né? Ou se o animal está progredindo para outras disfunções orgânicas, tá? Então, isso daí é importante para a gente ficar claro, é emblemático na clínica médica de pequenos animais, obviamente, né? Mas, às vezes, é tão, ou até mesmo mais importante na medicina de produção, em que a gente está falando, por exemplo, de aspectos, né, nutricionais, metabólicos, de manejo, tá? E, às vezes, até mais importante ainda, numa nova classe, né, que tem surgido e de forma tão avassaladora, vamos até dizer, que é os pets não convencionais, tá? Por que mais emblemático ainda nessas espécies? Porque são espécies que demonstram pouco sintomatologia clínica. Então, às vezes, o paciente fica com aquela cara de paisagem, a gente não faz ideia do que esteja acontecendo e só o exame laboratorial vai poder esclarecer, ok? Então, eu falo que o perfil bioquímico, assim como a hematologia, lógico, né? Eles são mandatórios em algumas espécies animais para fechar o diagnóstico. Às vezes, o clínico não consegue estabelecer nenhuma suspeita clínica sem antes realizar os exames laboratoriais. Bom, e aí, deixa eu ver como é que projetou direitinho. Estou achando que eu estou com um delay aqui. E dentro disso, eu coloquei aqui, nesse slide, uma coisa primeiro, né? O nosso título desse slide é Perfis Bioquímicos e eu cortei os séricos, tá? E não foi à toa, foi proposital, porque grande parte dos perfis bioquímicos que a gente costuma pedir são com amostras séricas. Mas isso não quer dizer que essa seja a amostra exclusiva para a composição de um perfil bioquímico. Pelo contrário, eu posso fazer perfil bioquímico de inúmeras amostras biológicas, tá? E posso transformar, inclusive, amostras que são teciduais em amostras líquidas para a gente poder rodar em aparelhos convencionais. E a gente costuma fazer isso, tá? Então, a gente às vezes faz perfil bioquímico na urina, faz perfil bioquímico em líquido cavitário, em líquor, faz perfil em líquido sinovial, tá? A gente tem feito perfil bioquímico em peixes, né? Em macerados de vísceras, ok? Então, a gente tem extraído, às vezes, até colesterol, né? De membrana espermática para poder fazer a bioquímica dessas amostras. Então, tudo que puder ser transformado numa amostra líquida é passível de execução do perfil bioquímico. A depender, obviamente, do que nos interessa, tá? Então, cortei esse sérico aqui e durante a minha conversa com vocês, vocês vão entender por quê. Porque tem perfis que vão incluir aí bioquímica em outras amostras que não só a sérica. E aí eu separei aqui esse slide só para mostrar para vocês a minha tristeza de hoje, né? Do lado esquerdo eu coloquei o que eu tenho intenção de falar, não sei se eu vou conseguir, ok? E do lado direito, outros perfis que são extremamente comuns, né? Então, não sei se todo mundo contextualiza o coagulograma como um perfil, mas na minha visão ele é um perfil, porque ele junta desde a contagem das plaquetas até 4, 5, 6 analitos bioquímicos referentes, por exemplo, a enzimas e proteínas, né? O risco cirúrgico também é um perfil em que a gente também faz uma associação, de repente, da hematologia com perfis bioquímicos direcionados para tecidos que são importantes, né? Não só na manutenção vital dos tecidos, mas também que induzem o protocolo anestésico desse paciente, entre outros, tá? Então, eu coloquei perfil anemia, oncológico, paciente crítico, entre outros vários, tá? E vou me ater mais a esses perfis aqui, que eu acho que são os mais convencionais, os mais utilizados, né? E que talvez representem a maior parcela da solicitação. Bom,
E aí, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês a diferença, né, do que eu vejo entre um perfil bioquímico geral, um perfil renal, hepático, o que, que normalmente a gente compõe. E eu acho que quando a gente tem um leque muito grande de analitos para pedir e a gente sai atirando para todo lado, muitas vezes a gente fica mais perdido, tá? Porque se a gente for pensar que o indivíduo ele tem, ou ele participa de uma curva gaussiana, isso representa que 5%, né, do resultado dele pode estar fora do intervalo de referência para a espécie e não representar, né, necessariamente uma alteração clínica digna de nota. Então, eu tenho uma tendência a achar que a gente precisa selecionar melhor os analitos que compõem esses perfis para que a gente não saia atirando para todo lado e não fique cada vez mais perdido. Obviamente, a gente tem um ponto de partida, que é a confecção desses perfis. Mas a gente não pode esquecer que cada paciente é um paciente e ele apresenta uma fotografia diferente. Então, embora a gente parta do princípio de um perfil, a gente normalmente faz adaptações no monitoramento desse paciente com perfis personalizados, tá? E eu trouxe depois para a gente conversar um outro exemplo, inclusive da minha cachorra, em que a gente adaptou o perfil para o caso clínico que ela estava apresentando, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo da Mini, são todos casos verídicos, e a Mini, o que, que a gente fez? Ela tinha múltiplas alterações clínicas, e a gente estava realmente sem saber o que, que era a causa, o que, que era a consequência, qual era o gatilho, qual era a comorbidade. E qual era a alteração mais importante, né, para ser atacada em termos de terapêutica. Então, o que a gente fez para a Mini, a gente definiu que para ela o mais interessante era pegar um perfil que no nosso laboratório é composto por essa tela que vocês estão vendo aí, que é o perfil bioquímico geral, tá? E a partir desse bioquímico geral, eu coloquei aqui em negrito o que se destacou. Então, foi o que primeiro gerou um diagnóstico para a gente e depois conduziu o nosso raciocínio para continuar monitorando a Mini a partir do perfil hepático, tá? Então, a gente vai ver aqui que todos os analitos que a gente listou aqui em negrito são analitos, né? Relacionados principalmente à disfunção do parênquima hepático, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas a Mini apresentava por esse exame, associado, obviamente, né, a sinais clínicos, em conjunto com a anamnese, ela apresentava aqui pra gente uma insuficiência hepática, tá? Marcada aqui por vários fatores que nós vamos conversar mais lá para frente, ok? Então, vocês entenderam? Às vezes a gente não sabe qual é o ponto de partida, a gente pega o perfil bioquímico geral. Mas se a gente já tem uma suspeita ou já tem um diagnóstico prévio, aí a gente pode direcionar qual é o perfil que nós vamos continuar usando para fazer monitoramento do paciente. Bom, e dentro desse perfil bioquímico geral, a gente encaixa vários analitos, né? Vocês vão ver que dentro da nossa comparação, a Mini tinha até um perfil um pouco mais completo. Eu acho que até por conta da gravidade, né, dos sinais clínicos que ela apresentava. Então, nesse perfil bioquímico geral, tecnicamente, o que ele tem que fazer? Para ser geral, ele tem que ter um pouco de representatividade em cada um dos órgãos que a gente costuma avaliar. Então, ele precisa ter 1, 2, 3 analitos do hepático, 2, 3 analitos do renal, 2, 3 analitos do pancreático, 2, 3 analitos do muscular e assim por diante, tá? Isso é o que caracteriza ele como sendo geral, ok? Queria ressaltar aqui que na parte da esquerda do slide, normalmente são ou substratos ou metabólitos mais estáveis. Então, na maior parte das vezes, esses analitos, eles podem ser feitos em amostras de plasma, por exemplo. Entretanto, aqui na parte superior desse slide à direita, a gente vê as enzimas. E nós vamos ver que para que as atividades enzimáticas se preservem, a gente muitas vezes precisa de minerais, e que são representados pelos eletrólitos. O cálcio é só um deles, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que todo anticoagulante quelante de cálcio e outros minerais, porque não é só o cálcio que ele costuma quelar, não pode ser usado para análises enzimáticas. Então, para cá, eu só vou poder usar a amostra de soro, tá? Ou amostra de líquido que não contenha anticoagulante, tá certo? Então, essas duas abas aqui desse nosso slide, essa grande da nossa esquerda e essa superior da nossa direita, que normalmente compõem o perfil bioquímico geral. Eu posso ter algumas adaptações nesse perfil bioquímico geral.
Então, por exemplo, se eu tiver um dálmata, se eu tiver uma ave, se eu tiver um réptil, eu prefiro usar o ácido úrico do que a ureia, por exemplo. Justamente porque a gente conhece, né, o sistema fisiológico de degradação da amônia, né? E a gente sabe qual é o ciclo, né, da ureia em que a gente tem ou não tem, né, de repente, a uricase, ok? Em grandes animais, eu gosto muito de incluir, e aí eu não substituo não, tá? Eu incluo realmente a creatina fosfoquinase. E em muitos casos de equinos atletas, especialmente, eu incluo a lactato desidrogenase, tá? Se esse for um animal que muitas vezes já tem um histórico de hipoxigenação, hipóxia, anemia hemolítica, aí eu também gosto de incluir ali o lactato, tá? E se for um paciente que ali está com várias comorbidades, inclusive já com insuficiência renal, a gente gosta também de incluir o que hoje está na moda, né? A SDMA, tá certo? Bom, essa setinha aqui da esquerda, ela está reforçando uma ideia que a gente tem empregado mais atualmente, que é, em alguns casos, não a substituição, tá? Porque eu acho que a bilirrubina, a dosagem de bilirrubina, a zifração, ela me traz inúmeras informações, então eu não vejo como substituí-la em termos de complexidade, né, do que ela nos traz, mas quando a gente está falando especialmente de colestase, eu tenho usado bastante a mensuração dos ácidos biliares totais, tá? E a gente tem visto que ele é muito mais sensível, inclusive para colestases que são provenientes do jejum prolongado, do que a própria bilirrubina, tá? Então, a gente fez um trabalho recentemente com jejum em equinos, em que a gente tinha os ácidos biliares como bons marcadores de colestase intrahepática, ok? Então, lembrando aí que a gente pode ter, e logicamente, embora a ferramenta seja antiga, às vezes a aplicação clínica dela pode ser nova, né? Então, os ácidos biliares agora voltaram com força, a gente já sabia da importância deles, mas os kits eram caros, eram indisponíveis, a metodologia ela era muito laboriosa, e hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia está a nosso favor. Bom, então, brincar de perfil bioquímico é como compor um raciocínio clínico. E aí, essa imagem está aí, não é à toa, porque a gente vai brincar de montar quebra-cabeças, tá? E o quebra-cabeças, é lógico que pode variar com relação ao número das peças que a gente tenha. Então, se a gente tem menos peças, a nossa vida é mais fácil. Se a gente tem mais peças para juntar, a nossa vida é mais difícil, tá? E ela fica muito mais difícil ainda se a gente não tiver a fotografia, a gente não souber aonde a gente quer chegar. Então, com peças soltas, é como se eu não fizesse nada. Eu não sei nem no ponto de partida e muito menos aonde eu quero chegar. Então, é sempre interessante a gente pedir o perfil bioquímico e interpretar esse perfil bioquímico à luz da fotografia do animal, que é representada pela união da anamnese com o exame físico, e que tem que ser encaminhado para o laboratório com suspeitas diagnósticas. A gente nunca vai pedir um perfil bioquímico sem ter uma suspeita diagnóstica. E eu brinco que é interessante a gente ter sempre mais de uma suspeita. O mais interessante, até para a gente ser democrático, dentro do ciclo do exame, né, para a gente sair do automatismo, é que a gente liste 3 possíveis diagnósticos diferenciais. O primeiro, o mais óbvio e o mais comum, lógico, né? Então, eu ouvi da professora Nádia esses dias, eu achei ótimo, vou fazer uma licença poética aqui, que ela fala assim, olha, se eu ouvir barulho de cascos, eu não vou pensar em zebra. O primeiro raciocínio que eu vou ter é de que é um cavalo. Aqui em Belo Horizonte é um cavalo de carroceiro, passando na porta da minha casa. Só por último é que eu vou pensar que pode ser uma zebra, você entende? Então, dentro da nossa lista de possibilidade diagnóstica, a gente sempre vai partir do mais óbvio, mas a gente não pode deixar de listar o que não for óbvio, inclusive, tá? A gente tem que partir daquela história, né, do raciocínio clínico muito límbico, intuitivo, e partir para um diagnóstico presuntivo cognitivo. Aquele em que a gente impõe um raciocínio, tá? Isso é importante, porque senão a gente vai ter a tendência a sempre fechar o mesmo diagnóstico, que é aquilo que a gente conhece. Bom, e aí se as peças, então, elas estão definidas e estão mais claras para a gente, que nesse nosso exemplo é o perfil bioquímico, montar o quebra-cabeças fica muito mais fácil. Então, quando a gente tem um ponto de partida e fala, olha, o perfil hepático é composto de 5, 6 analitos,
eu tenho 5, 6 peças para montar o quebra-cabeças e a figura final do meu caso clínico, da minha apresentação, tá? É óbvio que às vezes as coisas me surpreendem, né? Então eu vou imaginando que é uma coisa e acho outra. Então eu tenho vários exemplos aqui de pacientes que iniciaram, né, a casuística apresentando injúria renal aguda e que com o desenvolvimento da doença entraram num catabolismo energético tão grande que desenvolveram pancreatite aguda exócrina, tá? Então isso pode acontecer, tá? Então cuidado com essas surpresas. Lembrem-se que o perfil está aí, inclusive, para que essas surpresas elas sejam cada vez menores, tá? Em termos de frequência e de casuística. Bom, e uma das coisas que eu acho importante ainda contextualizar, eu sei que vocês devem estar afoitos, né, para eu fazer a lista do que eu acho que é perfil. Uma coisa que é muito importante é que todos os órgãos, antes de entrarem em disfunção, inicialmente eles sofrem injúrias. E essas injúrias definem para esse tecido lesões, tá? E a partir das lesões, a gente tem uma reatividade, uma responsividade celular, que vai gerar alterações bioquímicas. Então, existe uma grande diferença entre os marcadores que definem lesão e os marcadores que definem disfunção. O que eu quero dizer com isso? Que todo perfil bioquímico vai ter que ter esses dois biomarcadores. Porque eu não sei, muitas vezes, se eu ainda tenho disfunção, se eu ainda tenho lesão, ou se eu já progredi para disfunção, ou se eu tenho uma disfunção ainda cursando com lesão ativa, vocês entendem? Então, mesmo que o paciente apresente na história clínica de vocês uma evolução crônica, tá? É importante que a gente liste no perfil os dois biomarcadores, marcadores de lesão e marcadores de disfunção. E só para passar um spoiler para vocês, trocando em miúdos, os melhores biomarcadores de lesão são as enzimas, tá? Porque elas são produtos de células viáveis, ok? E elas aumentam num grau de sensibilidade, que é um pouco variável, mas teoricamente é grande, tá? Então, elas têm aí uma proximidade, muitas vezes, inclusive, com a lesão muito grande, ok? Mas elas são péssimos marcadores de disfunção, tá? Então, cuidado quando a gente usa enzima para dizer que o órgão está com a sua função comprometida. Elas não servem para isso, ok? Então, no caso de disfunção, os melhores biomarcadores são os próprios metabólitos que a gente mostrou nos slides anteriores, tá? E uma outra característica importante é que essa disfunção não é sinônimo de afuncionalidade, que é um outro conceito que às vezes a gente também confunde, né? Então, o que acaba acontecendo? O órgão, ele vai perdendo a função gradativamente, até que ele se torne um órgão afuncional. E aí eu tenho falência, tá? E isso também é gradual. Então, é importante a gente saber quais são os marcadores de disfunção progressiva, tá? Isso também é muito bacana aí para a gente poder pontuar. Bom, dito isso, a gente vai falar de uma outra coisa que é extremamente importante, que é a inespecificidade dos sinais clínicos que os nossos animais apresentam. Obviamente, quanto mais topo de cadeia ele for, né, mais difícil, mais diverso vai ser o comportamento que ele tem perante a nossa sintomatologia clínica, a nossa doença, tá? Então, aqui a gente pode colocar vários exemplos, né? Então, mesmo o cão, que a gente acha que é o melhor em termos de demonstração de casuística, né, de sinais clínicos, a gente tem que cuidar. Então, aqui eu mostrei para vocês só, né, porque às vezes a gente classifica, muitas vezes, um indivíduo como hepatopata a partir da presença do vômito. Mas o que é o vômito? Quais são as causas de vômito? Nós teríamos que ter uma outra lista de 15, né, diagnósticos diferenciais. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente fica esperando um sinal clínico específico de algum tipo de alteração orgânica e pode ser que ele não apareça. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes fazer perfil bioquímico é interessante fazer como check-up, tá? Que normalmente é outro tabu, né? A gente na medicina veterinária quase nunca faz check-up. E a minha pergunta é por que não? Porque eu acho tão importante você saber qual que é, né, o valor do seu paciente, porque assim você vai saber se ele oscilou para mais ou para menos e qual foi a magnitude dessa oscilação, né? Então, eu, Fabiola, faço check-up dos meus animais, tá?
pelo menos anualmente, eu levo no veterinário, eu não sou a veterinária deles, ok? Mesmo porque eu não confiaria, porque quando a gente tem, gente, apelo pessoal, emocional envolvido, fica difícil, né? A gente fica tendencioso, né? Então, os meus animais têm veterinário e eu peço para eles fazerem um check-up clínico e laboratorial. Isso já definiu, inclusive, diagnóstico diferencial de casos meus. Eu falo que todos os meus animais, eles viram caso clínico, tá? E aí eu tenho alguns para mostrar para vocês aí hoje. Ok? Então, lembre-se de fazer o check-up, porque quando você sabe como é que é o comportamento bioquímico do seu animal, fica mais fácil de você fazer diagnósticos mais rápidos, mais precoces. Bom, e aí então agora a gente vai entrar no perfil. A pergunta que a gente sempre faz no perfil hepático é, ok, quais são os analitos que a gente vai incluir aí? E a segunda pergunta que a gente faz é, porque nós estamos falando de um órgão que é multifuncional, né? Eu teria que separá-lo aí em quais são as multifunções que ele tem e pescar pelo menos um analito de cada uma dessas funções. Esse seria o melhor perfil que a gente teria naquele determinado órgão, tá? Mas a gente tem sempre aquela limitação que é custo-benefício, né? E o benefício vai estar associado a coisas que a gente já falou aqui, que é o grau de sensibilidade e de especificidade de cada analito. Então, o que a gente costuma fazer? A gente separa em 3 grandes frentes. Eu gosto, Fabiola, de pensar sempre na lesão antes da disfunção. Então, eu listo primeiro as enzimas com as quais eu gostaria de trabalhar. E depois eu vou listando os metabólitos e, por fim, as atividades, por exemplo, de transporte e de excreção, tá? Então, aqui eu listei algumas enzimas, inclusive enzimas que eu acho extremamente importantes, mas que hoje não estão mais tão convencionalmente disponíveis no mercado, tá? Então, as transaminases, e aqui a gente já conhece bem, ele é normalmente o nosso carro-chefe, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com lactato desidrogenase e eu adoraria poder trabalhar com a sorbitol, que hoje mudou de nome, né? Hoje ela é chamada de iditiol, né? Desidrogenase. O problema dela, assim como a arginase, é que são kits muito dedicados e que não são todas as empresas que produzem, tá? Isso faz com que a disponibilidade para o laboratório seja menor e, portanto, o custo, né, do exame maior. Então, por exemplo, eu não sei se eu posso fazer propaganda, mas eu sei que a Editiol e a Arginase são vendidas perdi o nome aqui. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, tá? Então, agora o resto, a maior parte dos laboratórios, né, tem à disposição para a gente. Para a gente poder usar isso da melhor forma possível, nós vamos precisar elaborar alguns critérios de interpretação. Então, esses critérios de interpretação, eles primeiro são baseados na localização da enzima, né? E na biodisponibilidade dessa enzima para que haja aumento sérico possível de ser detectado, tá? Então, é lógico que todas as enzimas presentes em superfícies de membranas, elas têm uma tendência a aumentar mais rapidamente. Então, quando a gente coloca nesse slide aqui, mostrando para vocês, fosfatase alcalina, e desculpem, tá? A abreviação dela aqui tá errada. A abreviação internacional dela é ALP, tá? E a GGT são enzimas que aumentam, né? Numa proporção mais rápida, muitas vezes, do que enzimas citoplasmáticas e do que enzimas mitocondriais, tá? Então, por isso que muitas vezes essas enzimas presentes, né, na membrana, elas são também chamadas de enzimas de indução. Eu não preciso ter necessariamente uma lesão ativa dessa célula. Eu posso ter só um processo de indução, que pode ser por inúmeras substâncias, desde endógenas até exógenas, inclusive intoxicações, tá? Bom, então, lembrando um pouquinho dessa localização, a gente vai entender o porquê que elas aumentam e qual é a velocidade desse aumento na corrente circulatória. Uma outra coisa muito importante para a gente poder falar das enzimas é que praticamente nenhuma delas é específica de um determinado tecido. Então, isso vai fazer com que deva haver uma associação, né, entre elas, para a gente poder aumentar essa sensibilidade e essa especificidade na leitura das lesões de determinado órgão, tá? Por quê? Porque eu tenho a produção de isoenzimas em outros tecidos. Então, músculo cardíaco, placenta, ossos, rins, pâncreas,
alça intestinal, podem produzir enzimas também, tá? Então, a nossa leitura dessas enzimas, ela vai ter que ser criteriosa, né? Dentro de alguns nortes aí que a gente vai propor para vocês. Bom, diferença que a gente estabelece, né? Então, da minha graduação, eu tive o seguinte tema, né? A AST eu peço para grandes e a ALT eu sempre peço para pequenos. E eu queria desmistificar um pouquinho isso, porque eu acho que as duas são importantes em ambas as espécies, com as suas determinadas características, tá? Mas por que eu aprendi desse jeito? Porque como os ruminantes, de modo geral, e os indivíduos secofuncionais, como os equinos, né? O que eles apresentam? Eles apresentam uma utilização maior do ceto, né? Do oxalato, né? E do acetato, como obtenção de energia na via de Krebs. Então, o que acaba acontecendo? A enzima de predomínio nessas espécies animais, no hepatócito dessas espécies animais, é a AST, que antigamente era chamada de TGO, tá? Não quer dizer que eu não tenha AST no hepatócito do cachorro ou do gato. Quer dizer que ela não é a enzima de predomínio no citoplasma desse tipo celular, tá? Nesse tipo de espécie, né, que são normalmente os carnívoros, o que eu tenho de predomínio é a alanina aminotransferase, também chamada de ALT, porque essas espécies utilizam muito mais o piruvato para obtenção da fonte energética, tá? Inclusive, esse piruvato vai ser importante na manutenção, né, da glicólise anaeróbica mediada, inclusive, pelo lactato. Então, tem uma ligação muito grande aí, né, entre o piruvato e o lactato. E lactato que eu também muitas vezes uso, e especialmente, né, mais contundentemente, para pacientes críticos, tá? Porque o lactato tem várias aplicações clínicas, mas uma delas, e que é pouco explorada, é o elevado fator prognóstico que ele apresenta para a gente, tá? Então, lactatos muito altos e normalmente incorrem com taxas de óbitos também muito altas, tá? Então, lembrando aí que o lactato pode ser importante para alguns perfis, ok? Bom, e como diferenciação entre essas transaminases, eu acho que tem alguns aspectos muito importantes. A AST, ela é uma enzima muito interessante. Ela aumenta muito rapidamente após o insulto, a lesão, mas ela tem uma característica muito interessante para a gente. Ela apresenta várias isoenzimas, né? E das principais que a gente gosta de mencionar sempre é a isoenzima muscular e uma outra isoenzima eritrocitária. E isso para a gente determina, inclusive, um critério de rejeição de amostra. Porque se eu estou falando que eu tenho uma isoenzima eritrocitária, eu estou querendo dizer, né, de forma indireta, né, agora direta, que toda amostra que tiver hemólise é uma amostra que vai complicar a minha vida na hora de interpretar a AST, tá? Então, quando chega para mim amostras hemolizadas para dosar as transaminases, eu rejeito, tá? Porque eu sei que ali eu não vou ter confiança nenhuma nesse resultado, ok? Bom, como a outra isoenzima de maior impacto, né, que a gente tem da ST é muscular, em muitos casos, e especialmente naqueles indivíduos que têm uma grande massa muscular, exemplo, os equinos, a gente costuma associar, incluir nesse perfil a dosagem da CK, tá? E eu, inclusive, comentei anteriormente que eu gosto também da dosagem da LDH nessas espécies animais. Porque elas têm uma isoenzima que é um pouco mais específica do músculo, e aí quando eu coloco lado a lado, eu consigo dizer se a lesão ela é muscular, e portanto eu tive o aumento da ST, e se a lesão não é muscular, ela é hepática, né? E com uma assertividade maior, tá? Característica dessa enzima aqui também é a meia-vida útil. E nós vamos falar muitas vezes que o gato, para a gente, é um gargalo nisso. Porque grande parte das enzimas que o gato produz e libera na corrente circulatória tem uma meia-vida útil muito curta. Então, uma outra coisa que eu acho muito importante de falar é que uma enzima, para servir como um biomarcador, ela tem que ter uma meia-vida útil que dura, no mínimo, uma boa noite de sono dormida, né? Então, por quê? Porque às vezes o proprietário nota o paciente vomitando às 9 horas da noite.
São raros os pacientes, embora existam, né? Eu sou uma delas, que pega o cachorro e leva para o veterinário às 10 horas da noite, à meia-noite, à 1 hora da manhã. Normalmente, a maior parte dos tutores espera a noite passar e leva o seu animal ao veterinário na primeira hora da manhã, tá? Então, por isso que eu falo, uma enzima, para ela ser uma boa marcadora, ela precisa ter uma meia-vida útil de pelo menos uma boa noite de sono dormida. O que eu quero dizer com isso? 6 a 8 horas, tá? Então, se ela não durar de 6 a 8 horas, ela, como um biomarcador, se perde em questão, né, de sensibilidade diagnóstica. E nós vamos ver que no gato isso acontece com algumas enzimas aí, tá certo? No cão um pouco menos e em grandes animais menos ainda, tá? Bom, quando a gente fala de alanina aminotransferase, a gente está falando de uma enzima que tem menos isoenzimas extrahepáticas. Então, existem alguns autores que consideram a ALT, inclusive, como uma enzima hepatoespecífica, tá? Embora ela também apresente outras isoenzimas, o número dessas isoenzimas é muito menor. E ela tem uma característica muito importante, por isso que eu falo que é interessante a gente pedir, inclusive para grandes animais, que é apresentar uma meia-vida útil, que é quase o quádruplo da meia-vida útil da AST, tá? Então, isso daqui para a gente é muito interessante, porque ela demonstra para a gente lesões por um período de tempo maior. Então, eu consigo fechar mais diagnósticos dentro de uma janela de tempo mais interessante na clínica médica aí, tá? Vocês estão vendo que em todos os slides eu estou colocando aqui os intervalos de referência. Isso não é uma obrigatoriedade, cada laboratório tem que ter o seu. Vou pedir o favor de que vocês não usem o intervalo de referência da literatura, tá? Usem do laboratório que fornece o kit para vocês, porque muitas vezes existem variações de metodologia e de amostras, tá? Para se chegar nesse intervalo de referência. Então, o ideal é que cada laboratório tenha o seu e que venha lado a lado com o seu resultado, ok? Então, aqui é só para a gente ter um norte, e eu gosto muito de mostrar, muitas vezes vocês vão ver que eu vou trabalhar com o delta, né? Então, assim, qual é o valor mínimo e máximo? E a gente vai ver que quanto maior a amplitude da variável, menos sensível para o diagnóstico ela vai ser, tá? Isso é importante para a gente em alguns analitos aí. Bom, e aí falei que ia comentar com vocês a respeito da lactato desidrogenase. E uma das coisas que eu acho muito interessante nessa enzima é que ela tem as mesmas características ou próximas, né, da AST, inclusive com uma grande isoenzima muscular, mas uma coisa que diferencia muito ela da, por exemplo, AST e da própria CK, é que ela tem uma isoenzima forte no miocárdio. E não é forte de força de reação, é em termos de proporção de concentração circulante. Então, eu gosto muito da LDH quando a gente fala de cardiomiopatias. E eu acho muito interessante associar essa LDH ao BNP, por exemplo, tá? À troponina, né? Então, ela tem que fazer parte aí do perfil cardíaco, com certeza, tá? Ela tem uma meia-vida útil bastante longa, então ela beira ali 5 dias, então isso também faz com que ela seja muito interessante. Um cuidado dela só é que a amplitude do intervalo de referência é muito, muito grande. Então, se você pega um animal que comumente apresenta 5 unidades internacionais hoje, e amanhã ele tem 300, pode ser que ele esteja dentro da amplitude do intervalo de referência da literatura, mas isso represente alteração de lesão para ele. Então, cuidado quando a gente usa essa amplitude da literatura aqui, tá? Importante a gente fazer check-up do paciente, conhecer o paciente e avaliar para aquele paciente em específico qual foi a variação que ele demonstrou para a gente, tá? Olha o bovino que desgrama que é, ó. Ele é de 8 a 300. Você vai me dizer que um bovino que tinha 10, quando ele tem 300, ele tá normal? Claro que não, tá? Então, cuidado aí com essas amplitudes. Bom, então a gente falou das enzimas que muitas vezes demonstram para a gente lesão hepatocelular, que foram aquelas, né, que a gente tinha demonstrado para vocês que estão presentes no citoplasma. E agora a gente vai falar um pouquinho das características dessas enzimas, que são enzimas de indução, presentes no canalículo biliar, tá? A grande mocinha da história sempre é a fosfatase alcalina. Vocês me desculpem aqui, mas de novo eu errei na abreviação. Na verdade, eu transcrevi da graduação, então para os meninos entenderem que a LP fica mais difícil, então eu abrevio mais fácil, tá?
perdão. A abreviação da fosfatase alcalina internacional é ALP, tá certo? Bom, e por que ela é tão mocinha? Por que ela é interessante para a gente? Porque ela tem uma característica de rapidez de resposta muito grande. Então, a fosfatase alcalina ela é muito sensível, tá? Só que ela tem algumas desvantagens, que podem ser trabalhadas a nosso favor se a gente souber quais são essas desvantagens. Que seriam, né, basicamente, a presença de isoenzimas em ossos, em placentas, além, né, da presente no canalículo biliar, e também uma isoenzima córtico-induzida, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação da fosfatase alcalina quando a gente tem ou aplicações exógenas de corticoide ou quando o animal apresenta um aumento do cortisol, né, circulante, responsivo ao estresse ou acompanhando uma patologia como, por exemplo, o hiperadrenocorticismo, tá? Então, eu tenho que ter muito critério na interpretação dessa fosfatase alcalina para poder dizer que o aumento dela é de origem colestática, tá? Além disso, ela tem uma grande desvantagem, de novo, no cão, né? Porque no gato, porque no cão ela dura 3 dias, então muito bom, muito fácil da gente pegar o aumento dela, mas no gato ela dura exatamente uma boa noite de sono dormida, tá? Então, ela também perde um pouquinho aí, né, essa especificidade por esse período médio de vida dela ser muito curto, tá? Então, se eu posso ou não usar a fosfatase alcalina, o que eu falo para vocês? Eu uso, inclusive no gato, ok? Porque vai que eu pego exatamente a lesão, né, ou a progressão da lesão, a continuidade da lesão num período ativo que esteja ainda dentro das 8 horas, tá? Eu não deixo de usar, mas eu levo esse conhecimento como um critério de interpretação. Em alguns casos, e aí, de novo, eu acho que é interessante, eu não abro mão da associação da fosfatase alcalina com a GGT, tá? E por vários fatores, vários motivos, e aí muitas vezes me perguntam, então por que você não usa só a GGT? Né? Porque a GGT demora um pouquinho mais, embora ela se mantenha alta por um período mais longo, ela demora mais para aumentar os seus níveis séricos, né? A sua atividade sérica. Então, muitas vezes a gente vê, né, uma curva que começa com a fosfatase, depois vem a GGT, e aí a fosfatase cai e a GGT ainda se mantém mais alta. Então, eu sempre gosto de usar as duas em conjunto, tá? Ela apresenta várias isoenzimas, gente. E aí todo mundo fala assim, mas se uma das coisas que incriminava a fosfatase era isso, por que não incrimina a GGT? Porque essas isoenzimas da GGT, elas são produzidas e liberadas, e a atividade está aumentada em órgãos de excreção. Então, se eu tenho, por exemplo, lesões renais, a GGT que vai estar aumentada não é a sérica, e sim a urinária, que inclusive a gente usa no perfil renal, tá? Para poder fazer a avaliação de lesões tubulares. Muito usado, né? Como perfil renal, ok? Quando está aumentada a partir de lesões pancreáticas, o aumento dela acontece no suco pancreático. E quando é na alça intestinal, de origem de alça intestinal, normalmente ela vai estar aumentada no bolo fecal. Fato é, todas essas lesões nesses outros tecidos não comprometem a atividade sérica da GGT. E por isso que ela é tida como uma enzima de colestase mais específica, tá? Lembrando só que ela tem essa desvantagem que é aumentar num período um pouco mais tardio, tá certo? Bom, então falando um pouquinho das enzimas e do que eu acho que é importante compor no nosso perfil, falei um pouquinho das diferenças entre doenças, né, e das espécies, e aí agora a gente vai falar um pouquinho do que tem que compor para a gente avaliar a síntese e o metabolismo desse fígado, né? Eu poderia colocar aqui todas as funções que o fígado exerce. E aí a gente ia ter uma lista infindável para compor esse perfil. Então, o que eu fiz? Eu separei de acordo com o que é mais comum da gente observar em termos de alteração quando o fígado vai entrando em disfunções progressivas, tá? Então, dentro disso, uma armadilha que normalmente a gente incorre ou cai, né? É dosar proteína total achando que nós estamos olhando função hepática. Isso é mentira, tá? Lembre-se que a proteína total é o conjunto das frações e que muitas proteínas não são produzidas pelo parênquima hepático.
Vou dar um grande exemplo aqui de como a gente erra bastante. Essa semana nós pegamos um paciente com leishmaniose e a proteína total era 8, tá? Então a gente suspeitou que o paciente estava com uma integridade hepática, ok? E quando a gente foi fazer a avaliação das frações, a albumina estava em 1,5, tá? O resto tudo eram globulinas da gamopatia do paciente leishmaniótico. Então, cuidado quando a gente usa proteína total sozinha, achando que a gente está interpretando alguma coisa, tá? Isso é válido também quando a gente faz o risco cirúrgico. E a gente faz o risco cirúrgico, a gente dosa a proteína total, achando que a gente vai conseguir trazer uma inferência para a albumina, que é uma grande proteína carreadora de inúmeras substâncias, inclusive do anestésico, né? E aí, às vezes, a gente se depara com um paciente como esse, né? E que a albumina estava baixa, tá? E aí, então, o efeito desse anestésico, desse medicamento, então, né, pode ser potencializado. Então, muito cuidado com esse risco aí, tá? Então, quando a gente fala de prova de síntese hepática, a gente fala, sim, de proteína total e, obrigatoriamente, dosagem de albumina, tá? Porque a albumina, sim, é um produto exclusivo do hepatócito, tá? Além disso, eu também gosto, e vocês vão ver que em alguns perfis personalizados que a gente compõe, eu gosto demais. Aliás, eu não sei qual que é o preconceito que esse povo tem contra o coagulograma. Eu não consigo, ninguém põe na minha cabeça o porquê que tem esse preconceito, né? Então, nós vamos ver, e aí a gente tem várias casuísticas de pacientes nefropatas que têm coagulopatia, hepatopatas que têm coagulopatia, pacientes sépticos que têm coagulopatia, cardiomiopatas que têm coagulopatia, ou seja, a coagulopatia, ela está frequente na nossa rotina. E às vezes a gente ainda restringe o pedido do coagulograma achando que é só para dar diagnóstico de hemofilia. Gente, a casuística de hemofilia é de 0,5% na veterinária. Então, nós não vamos usar o coagulograma para isso, tá? Então, se a gente está falando, por exemplo, de doença de von Willebrand, que é de menos de 2%, e que é muito mais frequente que hemofilia, enfim, não cabe o uso do coagulograma para dar diagnóstico de hemofilia. Cabe o uso do coagulograma para a gente diagnosticar complicações, tá? E propor, inclusive, terapêuticas em pacientes das diversas patologias sistêmicas, tá? Então, eu podia ficar falando só de... Eu sou apaixonada pela coagulação, tá, gente? Então, desculpem aí. Fechei o parênteses do coagulograma e nós vamos evoluir um pouquinho aqui nessas provas de síntese e metabolismo, tá? Porque as coisas andam lado a lado. Então, eu costumo colocar, sim, dosagem de ureia. Eu gosto muito do ácido úrico, então vocês vão ver que alguns perfis, alguns laboratórios incluem. Óbvio que isso eleva um pouco o custo desse perfil, então a gente tem sempre que pensar qual que é o custo-benefício disso daqui, tá? E em alguns laboratórios, inclusive, se dosa amônia. Eu uso muito amônia quando eu vou falar, quando eu faço, por exemplo, análises de peixes e répteis, assim como eu também uso ácido úrico, tá? Mas eu acho que isso daqui é um coringa, porque às vezes a gente tem pacientes renais e que desenvolvem hepatopatias, ou o oposto, né, hepatopatas e que desenvolvem nefropatias, porque alguns metabólitos, inclusive, ao serem excretados pelo rim, eles são nefrotóxicos, e que podem cursar com a presença de cristais. Um dos cristais que a gente observa muito comumente é o próprio urato. Então, nesses achados, é interessante, sim, a gente incluir o ácido úrico no perfil desse paciente depois para o monitoramento, tá? Além disso, a glicose, que eu acho que é mandatória, e aqui ela é um coringa de novo, ela vai aparecer em outros vários perfis, vai aparecer no perfil metabólico endócrino, vai aparecer no pancreático, ela aparece em vários perfis, então acho ela muito interessante. E gosto também de colocar no meu perfil de função de síntese, né, em metabolismo, o colesterol. Embora a gente saiba que esses três aqui de baixo sofrem grandes influências extrahepáticas, tá? Então, por exemplo, a ureia tem uma interferência da função renal, a glicose da função pancreática e o colesterol aí de uma depuração, inclusive, né, de uma alça hormonal. Então, a gente inclui colesterol, por exemplo, quando a gente vai avaliar a tireoide, né? Que é muito interessante para a gente também. Então, lembrando que essa interpretação, ela tem que ser sempre casada. E eu só vou conseguir dizer que o fígado está em disfunção
quando, muito provavelmente, pelo menos 2 analitos, né, estiverem alterados ou comprometidos. Se só um deles estiver alterado, eu tenho uma suspeita, mas eu não consigo dar o diagnóstico, tá? Então, uma colinha que eu sempre falo é pelo menos 2 analitos alterados, tá certo? Bom, e lembrando, e eu não vou debater muito a respeito disso, mas que eu tenho que ter conhecimento, né? De quais são as causas da diminuição e do aumento de determinado analito, que é para eu poder incluir aqui o fígado como um dos causadores dessa alteração, tá? Então, as proteínas, elas têm critérios de interpretação muito amplos, né? E eu pus proteína, mas a gente poderia estar falando de albumina aqui, que tem critérios de interpretação muito amplos. Então, de novo, é a composição daquele quebra-cabeças, né? Aonde essa peça albumina se encaixa na fotografia do meu paciente, tá? Ok? E lembrando sempre que a albumina corresponde a mais ou menos 50% das proteínas circulantes, tá? Os outros 50% são as globulinas e que podem aumentar não só em processos imunomediados, mas também em processos inflamatórios. Então, cuidado com essa interpretação aí à luz do processo inflamatório, mesmo porque a albumina é uma proteína de marcação negativa, né? E as globulinas positivas. Então, comumente eu tenho uma inversão dessa proporção, sem que necessariamente o animal tenha uma disfunção de síntese proteica, tá? Bom, e por fim a gente acaba avaliando o transporte, tá? E no transporte, interessante que aqui volta, né? Volta o colesterol, volta a amônia, né? E aqui tem um diferencial, que seria como e quando usar as bilirrubinas ou quando substituir as bilirrubinas pelos sais ou os ácidos biliares, tá? Eu também não vou entrar nessa briga, porque eu acho que eles são complementares, mas eu tenho visto cada vez mais uma dificuldade grande de dosar bilirrubina, porque a coleta ela tem que ser muito criteriosa. Esse é um componente muito fotossensível. Então, se a gente não coletar a amostra protegida da luz e não mantivê-la protegida da luz durante todo o processamento, a gente tem uma degradação e acaba não conseguindo interpretar o resultado, tá? Então, muito cuidado aqui com essa, eu falo essas bilirrubinas porque eu não faço interpretação de bilirrubina total, tá, gente? Eu acho que, de novo, é a mesma coisa que fazer a interpretação da proteína total sem albumina, tá? É uma perna manca, é um ato falho, ok? Bom, e aí aqui a síntese, né, do que eu falei e do que eu acho importante, tá? Eu coloquei aqui nessa caixinha coisas que eu acho importante e que normalmente a gente ou não faz, ou esquece, ou subjuga. Como, por exemplo, os fatores de coagulação, e eu gostaria de separar ele, dar uma importância grande também ao fibrinogênio, né? E essa prova aqui, a gente ouve muito falar, mas a gente quase também não faz, que é a bromosulfitaleína. Eu tenho algumas restrições com relação a ela no emprego de todos os casos clínicos. Eu acho que ela tem uma aplicação muito pragmática em alguns pacientes, tá? Em outros, que eu já tenho documentado um quadro de insuficiência, pelo amor de Deus, não usem, tá? Porque ela vai ficar retida na corrente circulatória e eu posso ter efeitos deletérios. Então, ela pode ter uma outra aplicação, mas ela é um pouco mais restrita para esses pacientes que têm a funcionalidade. Quando ele tem uma disfunção discreta, eu ainda consigo usar, tá? Bom, eu ia falar agora perguntas, mas nós deixamos fazer pergunta depois, né? Posso dar sequência? Eu tenho uma tendência a ser extremamente empolgada. Então, vocês precisam me falar se eu estou falando muito rápido. Tá muito rápido? Tá dando para acompanhar? Não, tá ótimo. A gente já está com mais ou menos 1 hora de fala, né? Dentro daquilo que a gente tinha conversado, acho que está dentro do esperado. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, não sei, senão a gente pode deixar para o final. O pessoal está falando que está perfeito, que está ótimo. Acho que a gente pode dar continuidade, sem problemas. Tá bom. Qualquer coisa, vocês me pausem aí. E aí, o que eu posso fazer também? A gente pode combinar, talvez, Dani, da gente fracionar essa nossa fala em 2, não sei, para você é muito Pode. difícil? Não, a gente pode marcar mais um encontro sem problema nenhum. Porque eu tô achando que se eu tentar correr demais, pode ser que a gente não consiga. O que vocês acham, gente? Deixa eu abrir meu chat aqui para eu ver como é que tá.
a opinião de vocês. Meu chat não atrapalha vocês não, né? Acredito que não, Fabiola. Não, Tá. a gente não vai Então ver eu vou ele, não. tocando aqui numa velocidade pseudo-confortável. E aí, pelo menos mais um perfil, será que a gente pode falar de pelo menos mais um perfil e a gente abre para Sim, uma discussão sim, mais não, sem ampla? problema. Se quiser estender, o pessoal fala por mim, pode ser, dividir em dois, concordo em dividir. Temos algumas opiniões em dividir, sem problemas. Tá, Quanto joia. à disponibilidade, a gente pode marcar uma próxima oportunidade para falar mais específico de outro perfil, enfim. Tá. Porque Tá? assim, eu achei tão importante a gente dar aquela introdução, né? Pô, eu acho que Sim, contextualiza um pouco, né? claro, E, claro. mas aí vocês vão me dizendo. Eu queria falar pelo menos de mais um perfil que pode ser Vamos meio lá. controverso, Uhum. e que eu acho que, inclusive, teve uma live, não teve? Com o Joãozinho, não teve? Teve Esse sobre perfil pancreático? pancreatite? Sim. Ótimo. Então, aqui, eu acho que. Peraí, que travou meu. Eu já vou Travou. te responder, tá? Ah, não vale, Laila. Travou meu. Vamos ver se agora Tenta, vai. Ah, tenta. agora Aí vai. foi, beleza. Então, por que que eu perguntei do Joãozinho? Porque, de repente, a gente fala um pouco do renal e do que a Sim. gente tem visto acontecer, e depois Uhum, a gente deixa o pancreático, já que a gente já teve uma live de pancreático, né? A uhum, gente pode, de repente, deixar para uma outra conversa ou coisa e tal. uhum, Bom, eu tenho visto também muitas lives, né, de perfil renal, biomarcadores precoces, e aí eu vou trazer um pouco mais da nossa casuística aqui e do que uhum, eu acho importante a gente associar, porque eu acho que às vezes a gente se fecha muito no perfil renal e uhum, esquece das ligações extra-renais, né, que a gente uhum, tem dentro do perfil bioquímico como possibilidade sim. de abordagem. Uhum, Bom, então eu listei aqui os principais biomarcadores, tá? Esses daqui são os que convencionalmente são utilizados, especialmente os da esquerda, eu acho que todo mundo já ouviu falar. Ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, o fósforo, né? uhum, Cálcio, potássio. E talvez coisas que são um pouco subjugadas que eu queria reforçar, que são principalmente a densidade urinária e a uhum, amilase, tá? uhum, Então, no nosso perfil bioquímico geral, inclusive, a gente sempre inclui a amilase. E aí muitos vão perguntar para você, mas por quê? Se ela é uma enzima de origem pancreática, né? Porque a amilase, ela tem uma excreção prioritária, né, renal. Então, o que acaba acontecendo é que toda vez que você tem uma redução da taxa de filtração glomerular, muitas vezes antes de haver aumento de ureia e creatinina, eu já tenho aumento da amilase sérica. Então, ela tem se mostrado na nossa rotina um analito realmente sensível nesse sentido, sabe? E eu tenho gostado muito dela. E ela é mais sensível do que a lipase, embora a lipase também possa aumentar. Mas quando eu falo de custo-benefício e composição de perfil, se eu for incluir muita coisa aqui, eu encharco esse perfil e eu torno ele inviável para o tutor, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que avaliar. O que é o mínimo necessário. Lógico que esse slide mostra aqui uma situação ideal, né? Mas com o que eu gostaria, né? Com o que eu conseguiria trabalhar dentro desse perfil. Bom, então essa parte da esquerda do slide mostra para a gente coisas que são nossa rotina. Então, a gente muitas vezes dosa o fósforo, dosa ureia, dosa creatinina. Então, essa rotina, né, da nefrologia, ela é bem convencional. O nefrologista, hoje em dia, graças a Deus, ou pelo menos eu assim espero, não faça perfil renal sem urinálise, né? Então, a urinálise, ela deve estar no perfil renal obrigatoriamente, tá? Mas não necessariamente ser exclusiva do perfil renal. Porque, da mesma forma como o hemograma é um exame de primeira linha, a urinálise também é. E a partir da urinálise, eu consigo definir alterações em outros vários sistemas. Então, pelo amor de Deus, não usem a urinálise só para avaliar perfil renal. A urinálise, ela é uma fotografia do animal contextualizada. Ela tem que ser usada em toda a triagem, ela tem que ser usada em todo check-up. Bom, hashtag urinálise, né?
Na frente, hashtag coagulograma atrás. Pelo amor de Deus, não subjuguem a Sim. importância que esses exames têm. O Tá? pessoal já está pedindo um webinar só sobre urinálise. Pois é. Tá? Extremamente importante. Ela não é só preditora de lesões renais. Pelo amor de Deus, abram aí a mente, né, para o uso dessa ferramenta. Bom, e uma coisa interessante, e aí de novo eu separei em 2 quadros, é que esses analitos aqui da esquerda, eles são ótimos, são muito bons. Entretanto, eles têm uma característica, que é ser marcadores tardios, né? Ou seja, eles vão acusar disfunção. Eles não acusam bem lesão, tá? Então, de novo, vem aquela nossa história. Quais analitos eu deveria usar para dar diagnóstico precoce, para dizer que eu estou tendo injúria celular? E aí, então, estão listadas aqui, nessa nossa opção da direita, algumas alternativas, tá? Quer sejam mais precoces, quer sejam mais sensíveis. E aí, aqui a gente costuma usar muitas delas, né, na nossa rotina. Usa glicose, assim como usa glicosúria, então, de novo, a urinálise entra aqui. Usa relação, né, proteína, albumina sérica. Usa muito GGT urinária, então, sem enzimúria, a gente não trabalha mais na nefrologia, tá? A gente estava usando cistatina, mas aí o kit ficou muito caro, houve uma descontinuidade do fornecedor, então a cistatina hoje, talvez nos POCs, né, a gente consiga, então a gente já tem aí alguns point of cares dosando cistatina C, tá? A gente tem pesquisas usando o Enigal, então outras usando o NAG, então eu tive uma dissertação, né, de mestrado usando o NAG, fantástico o resultado, então tem uma correlação muito grande, inclusive com a GGT e com lesões tubulares, então muito legal. O problema é a disponibilidade também de kit, tá? A gente poderia usar outros, como por exemplo, KIM-1, proteína ligadora de retinol, interleucina 18, mas elas normalmente são analitos que requerem uma tecnologia mais elaborada, tá? Então, embora sejam marcadores precoces, elas têm esse comprometimento aí logístico, tá? A gente também pode usar proteína C reativa como marcador sistêmico, mas também um marcador renal de lesão, sempre correlacionada com a creatinina, tá? Então, proteína C reativa é muito interessante para a gente. E a gente usa, aqui nesse ladinho aqui mais elaborado da direita, a relação proteína-creatinina urinária, então a proteinúria, que também é importante, de novo a gente falando da importância da urinálise, né? E a gente usa, agora sim, abreviada direito, né? A fosfatase alcalina, muitas vezes em associação com a GGT, tá? E isso tudo aqui, uma coisa que às vezes a gente também subjuga é a excreção fracionada de eletrólitos, que a gente vê muita aplicação, mas a gente quase não recebe pedido lá. Eu não sei para vocês, Dani, mas quase nunca ninguém solicita para a gente. Às vezes a gente fala assim, escuta, lembra da excreção fracionada, né? Para a gente poder mensurar. E uma das mais sensíveis para a gente é a excreção fracionada do sódio, tá? Lembrando que o sódio sofre interferência de muitas alças hormonais. Então, a gente tem que lembrar principalmente dos hiper e especialmente dos hipoadrenocorticismos, tá? Uhum. Bom, então, isso daqui é precoce, ok? Esse lado da direita. Por que que esse não é? Olha aqui quanto tempo eu demoro. A creatinina vai demorar 4 dias para aumentar. O fósforo de 2 a 3. O cálcio de 3 dias a 3 meses. E assim por diante. Então, eles são bons marcadores, mas já de um processo de disfunção. Não quer dizer que eu não precise solicitar. Quer dizer que eu vou precisar solicitar à luz desse critério de interpretação, tá certo? E sempre associado a bons marcadores de lesão, ok? E isso daqui corresponde para a gente um novo termo adotado, né? Que já não está mais tão novo assim, que é, se eu consigo diagnosticar precocemente a lesão, eu previno a disfunção, e esse, então, é um conceito de renoproteção, tá? Bom, eu quero pedir licença, essa aqui é meu caso clínico, então essa aqui é a Savana. Você tá vendo que ela tá ali, né, com o acesso venoso, tá toda tricotomizada, porque e essa sou eu, desesperada, dá para ver também, né? Ela estava internada na UTI do hospital veterinário. E o que a gente observou dela, olha como é importante você fazer check-up e conhecer seu paciente, tá?
Obviamente que algumas alterações, elas são clássicas, não tem como ignorar. Uhum. Entretanto, outras são mais discretas. Então, só para explicar para vocês, a Savana sempre foi uma cachorra que é monitorada porque ela tinha um volume globular de 55. E aí, todo mundo fala assim, gente, mas por que 55, que é o limite máximo, né? Eventualmente, ela chegava com 57, né? Em casos, por exemplo, de mobilização esplênica, né? Em casos de estresse, de desidratação. E aí, se eu chegasse com a Savana num exame pontual com 57% de VG, com certeza eu ia me dar o diagnóstico de policitemia, tá? Então, só estou contextualizando a importância de você saber fazer check-up e conhecer seu paciente. O que aconteceu com a Savana? Eu cheguei da aula na hora do almoço e a Savana estava em choque. E quando eu peguei a Savana em choque, eu falei assim, gente, eu não sei nem qual foi o motivo desse choque, porque teoricamente eu não acompanhei a evolução, né, dessa apresentação clínica. Peguei a Savana no colo e saí correndo, e em choque eu entrei na UTI, atropelando, e falei assim, pelo amor de Deus, alguém me socorre, né? Minha cadela está em choque e eu preciso que vocês tiram ela do choque. E aí, o que eles fizeram? Eles coletaram um exame, primeiro tiraram ela do choque, então cuidado também com esses perfis que a gente executa em pacientes críticos e que estão descompensados, porque pode ser que eles não tenham ali um reflexo real da patologia base, tá? Então, cuidado também. Não quer dizer que eu não vá fazer, quer dizer que eu vou levar esse critério de interpretação, né, em consideração, tá? Então, depois que ela foi retirada do choque, voltou a respirar, né? Voltou a bater o coração, a gente fez a coleta e a gente se deparou com esse resultado. Esse é um caso em que a gente compôs um perfil bioquímico personalizado, tá? Em que a gente incluiu o perfil, e ela fez tudo, ok, meninos? Ela fez, inclusive, hemogasometria, tá? Então, para um paciente em choque, o perfil bioquímico é diferente. A gente inclui provas hepáticas, provas renais, inclui eletrólitos, porque senão eu não vou saber nem com qual fluidoterapia trabalhar, e inclui também hemogasometria, tá certo? Que também é uma ferramenta extremamente interessante e que só ela daria outro webinar, tá? E aí, o que a gente observou na savana? Um aumento de ureia e creatinina grotescos, gigantescos, né? Que poderiam ter causas diversas, então podia ser desde uma azotemia pré-renal, num paciente chocado, né? A gente não sabia qual que era a causa do choque, se ele era hemodinâmico, cardiogênico, neurologia, a gente não sabia qual que era a causa do choque dela, tá? Nesse primeiro exame. E aí, isso daqui nos ajudou numa certa condução, tá? E olhem só que interessante. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre coloca, né? Então, a princípio, daqui a pouco eu vou dar spoiler, né? O que norteia esse perfil bioquímico é uma grande alteração renal, que precisa ser melhor investigada. A amilase incluída nesse perfil mostra para a gente que eu vou precisar tirar a dúvida se essa amilase ela é de origem renal, né, por falha de filtração, ou se ela já é de uma origem pancreática. Por quê? Por causa da magnitude do aumento dela, não é um aumento discreto, tá? É mais do que o dobro do intervalo de referência normal para a espécie, ok? E já que a gente já estava desconfiando, né, dessa possível pancreatopatia exócrina, o que a gente fez? A gente coletou a amostra e encaminhou para a lipase pancreática imunorreativa, tá? E como esse exame ia demorar um pouquinho, porque na época a gente não tinha o VCheck na faculdade, o que eu fiz? Suspeitando da possibilidade de haver pancreatite aguda exócrina, eu pedi o coagulograma, tá? Porque era um paciente em choque, era um paciente com possibilidade de, inclusive, CIRS, era um paciente com possibilidade de pancreatite aguda exócrina, e eu não queria correr o risco do desenvolvimento de uma CID, tá? Então, eu personalizei o perfil bioquímico da savana. E olha que interessante, ela apresentou alterações, ok? E que complicou a nossa vida, né? Porque eu falei assim, não, aqui eu já tenho provavelmente uma causa, né, nesse perfil e algumas consequências, tá? E aonde eu vou entrar aqui nesse, né, primeiro, eu de fato, como patologista clínica, eu falo assim, eu estabilizo o renal desse paciente.
com fluidoterapia, com expansor plasmático, quer seja, se houvesse, né, desidratação. Eu posso usar, inclusive, moduladores de pressão arterial. Isso tudo eu consigo estabilizar. Mas quando você fala de uma coagulopatia, a coisa começa a ficar preta para o nosso lado, tá? Então, isso daqui muitas vezes me preocupou mais. Eu falei assim, ai meu Deus, a minha paciente, a minha cachorra vai entrar em sítio? Não pode, né? E aí eu confesso que isso gerou pra gente a busca, e aí depois disso é que a gente foi fazer o coagulograma e foi monitorando a savana em termos evolutivos. O gatilho da savana, só para vocês entenderem, foi uma insuficiência respiratória. Ela teve um edema hiperagudo pulmonar, tá? E esse edema pulmonar hiperagudo foi o que desencadeou todas as consequências que a gente viu nesse perfil bioquímico. Então, tá vendo como a gente não pode ficar restrito, né? Tá? O que aconteceu é que a savana entrou em insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, e que a gente conseguiu reverter depois que a gente estabilizou o aspecto cardiopulmonar dela, tá? E com essa estabilização, a gente também teve uma normalização, inclusive, dos tempos de coagulação, tá? E da parte toda. E detalhe, a lipase, né, pancreática deu normal, tá? Então, quer dizer que, de novo, cuidado, porque às vezes a gente cai. Olha como é interessante. Eu fiz associações aqui, vocês repararam? Então, a partir desse perfil, que era um perfil geral, eu personalizei, evoluí para um perfil pancreático e um coagulograma, tá? Então, lembra que o nosso paciente é quem vai definir o que a gente vai solicitar, ok? E aqui, só para a gente mostrar como é que a gente estadiou a savana, né? A gente tem aqui um consenso estabelecido pela Sociedade Internacional de Interesse Renal, e que o estadiamento, aqui só para mostrar esse gráfico, não sei se vocês têm familiaridade com ele, mas aqui em cima é a unidade em micromolar e aqui embaixo é miligrama por decilitro. Essa daqui é a que a gente convencionalmente usa, tá? Então, nós vamos interpretar só essa linha aqui de baixo para nos facilitar. Então, o que acontecia? Só voltar aqui, ó, rapidinho. A savana tinha pra gente, só pra gente lembrar como é que a gente vai estadiar, 248 de ureia e 4,6 de creatinina. Se a gente usar a creatinina aqui, né, dentro desse gráficozinho, a savana estava, né, no estadiamento de IRA, né, ou DRC, a gente tem que definir isso, e quem define muitas vezes é a sintomatologia clínica, tá? Como um estágio 3, tá? Por que isso é importante, meninos? Porque animais que apresentam, né, o estadiamento, então vocês viram que eu falei do perfil bioquímico como diagnóstico e como estadiamento? Olha agora a importância que isso tem. A taxa de óbito de pacientes em estágio 3 é maior do que 70%. Então, muito provavelmente, esse vai ser um paciente que vai chegar para você totalmente descompensado, precisando de terapia intensiva, tá? Porque senão a taxa de óbito dele vai ser de mais de 70%. Então, imagina o desespero da professora aqui, sabendo que a evolução era essa daí, tá? Então, eu não tive dúvida de que o lugar dela era na UTI. Não era um atendimento ambulatorial, porque a evolução clínica, ela não foi gradativa, tá? Ela foi abrupta. Então, ela tinha uma grande descompensação. E aqui, só para mostrar que existe sim diferença entre cães e gatos. Cuidado para a gente não tratar o gato como um cachorro que mia, tá? Os intervalos são diferentes, as causas são diferentes, os tratamentos também são diferentes, tá? Então, só para pontuar isso para vocês. E num subestadiamento, muito interessante a gente começar a levar em consideração a proteinúria, ok? Então, de novo, essa mesma sociedade, ela faz um subestadiamento, né, da doença renal, e aqui ela até coloca crônica, mas a gente pode usar muito bem, é muito aplicado também na aguda, em que a gente tem o paciente, né, logicamente mais grave à medida que a proteinúria dele for maior. E especialmente se a gente caracterizar essa proteinúria como sendo de origem renal, tá? Que também, abro parênteses, tem critérios de interpretação, tá? Então, o que eles fazem? Eles não consideram a proteinúria única e exclusivamente. Eles consideram a proteinúria balizada pela excreção de creatinina. E isso faz com que a gente tenha uma relação, que a gente chama comumente de relação, né, proteína-creatinina urinária, tá? Então, esse UPC é isso daí. Urinária, proteína, creatinina, razão, tá? Bom, e como é que a gente faz essa avaliação? A gente vai dosar a creatinina na urina,
tá? Não é só a creatinina sérica que a gente dosa a creatinina na urina, dosa a microproteína da urina. Idealmente seria se a gente tivesse a microalbuminúria, mas esses são kits que ainda estão restritos, né, à medicina humana, porque a gente sabe que a albumina dos animais domésticos é semelhante, mas não é igual. Então, cuidado com a interposição de kits humanos para veterinária. Importante que a gente sempre use kits dedicados para veterinária, tá? Então, o desenvolvimento, inclusive, de equipamentos veterinários para veterinária, tá certo? E aí, eu outro dia estava ouvindo uma palestra e ficava pensando, não é a mesma coisa. Eu falei, não é. Microproteinúria e microalbuminúria é a mesma coisa que falar de proteína e albumina, tá? Então, cuidado com essa informação. Obviamente, talvez a maior representação seja de albumina, mas não necessariamente. Às vezes você tem uma proteinúria de origem neoplásica, tá? Às vezes você tem uma proteinúria de origem tubular, né? Que não é necessariamente albuminúria. Então, cuidado com isso também, tá? Então, essa relação proteína-creatinina urinária, ela vai ser sempre, idealmente, abaixo de 0,2, ok? Quando ela estiver entre 0,2 e meio, eu tenho um animal borderline, que representa para mim a necessidade do monitoramento desse achado, tá? Isso para cães. Entre 0,2 e 0,4, a tolerância é menor, né? Para gatos. E acima de meio para cão e acima de 0,4 para o gato. Nesses casos, eu tenho uma proteinúria representativa. Quero dizer, significativamente importante, tá? Lembrando que se o animal continuar perdendo muita proteína pela urina, muito provavelmente ele vai ter uma redução sérica e ele vai cair numa outra síndrome, que é uma consequência extremamente grave, que é a síndrome nefrótica, tá? Então, também até para a gente poder prevenir essa evolução, é necessário que a gente dê o nosso diagnóstico inicial o mais precoce possível, tá? E aí, aqui eu coloquei o SDMA também só para a gente, né, avaliar. A IRIS considera, né, a SDMA como um padrão também de inclusão no perfil. Normalmente, ela pontua isso, especialmente para estadiamento e acompanhamento terapêutico do paciente renal crônico. Mas na nossa rotina, a gente tem visto muitas variações e muito interessantes no paciente agudo, tá? Então, eu queria abrir um parênteses aqui e dizer que a SDMA tem sido interessante também no paciente agudo, tá? Essa é a indicação da própria IDEX, que é quem patenteou o kit. Hoje a gente está abrindo, então eu tenho POCs, né, de outras empresas que já têm a SDMA aí disponível. E aqui é a indicação, né? Então, renais crônicos especialmente, tá? Agora eles começaram a abrir para algumas lesões agudas, que incluem, inclusive, glomerulonefrites, pielonefrites, presença do cálculo. Então, de novo, já que várias coisas podem alterar a concentração da SDMA, lembrem-se de levar em consideração os critérios. O que eu quero dizer? A SDMA não é padrão ouro de diagnóstico. Ela, de novo, é coadjuvante. Ela tem que integrar um painel, um perfil, tá? Ela não pode ser lida sozinha, ok? Então, aqui, de novo, o que a IRIS preconiza para a gente é a união, né, em azul, da creatinina. E nós vamos usar esse segundo valor, porque o primeiro é em micromolar, o segundo é em miligramas por decilitro, e a concentração da SDMA, cujos valores, idealmente, são abaixo de 14, tá? Então, toda vez que um paciente tiver uma SDMA acima de 14, tem que acender um alerta de que esse animal vai precisar ser monitorado, tá? E acima de 18, então, ele é estadiado junto com a creatinina, que às vezes está até dentro do normal. Então, cuidado, isso é um outro critério que eu precisava muito lembrar de falar para vocês, que é, de novo, conhecer o seu paciente, porque a IRIS, inclusive, ela fala o seguinte, que se o paciente tiver uma variação de 0,3 miligramas por decilitro de creatinina em 48 horas, ele já é um paciente renal em estágio mais avançado. Deu para vocês entenderem? E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um intervalo de referência para a creatinina de meio a 1,5, e que variações de 0,3 em 48 horas são dignas de nota, você imagina você não conhecer seu paciente
e de repente o normal dele ser meio, e ele se apresentar na clínica naquele dia do exame em 1. Ele é ou não é um nefropata? É. Vocês entenderam? Porque os critérios de interpretação são no delta, na variação entre o que era e o que está agora, tá? Então, cuidado com isso. Em alguns casos clínicos, e por isso que a SDMA apareceu, a creatinina pode estar dentro do intervalo de referência e representar para a gente uma armadilha de interpretação, tá? Então, a SDMA veio, né, ao encontro dessa nossa necessidade para atender aí essas dúvidas que a gente tem. E aí aqui também tem os critérios de estadiamento, né? Então, acima de 18 no estádio 1, de 18 a 35 no estádio 2, acima de 36, né, no estádio 3, e em alguns casos a gente pega pacientes acima de 60, tá? Caninos acima de 60, ok? O que eu quero dizer com isso? Que, de novo, né, a magnitude do aumento representa prognóstico e gravidade para a gente. Então, não basta dosar, a gente tem que saber qual foi a variação que esse paciente teve, né? Para a gente poder dizer que o quadro clínico dele é mais ou menos grave, tá? É aceitável ou não, né? É um paciente crítico, tá? E só para mostrar para vocês, dentro desse contexto, a savana tinha uma relação proteína-creatinina urinária de 1,2. Então, além dela estar, né, com aumento de ureia e creatinina, dentro do perfil renal dela que a gente fez, a urinálise completa, tá? E a densidade dela estava isostenúrica, ok? Ela ainda apresentava para a gente uma proteinúria substancial, tá? 1,2 aqui para a gente é uma proteinúria bem relevante, tá? Bem significativa aí, ok? E para completar a nossa desgraça de preocupação, a gente dosou a GGT, né, urinária dela. E teoricamente falando, quando a gente normatiza ela para a densidade normal do paciente, né, que isso é uma coisa que os laboratórios precisam lembrar de fazer, não basta você pegar o intervalo de referência, você tem que pegar o seu resultado e normatizar como se a gente estivesse fazendo contagem de reticulócitos corrigida. Sabe como funciona? Que a gente normatiza para o VG normal. A mesma coisa aqui, a gente vai normatizar a concentração, a atividade, desculpa, tá? Toda vez que a gente falar de enzima, a gente fala de atividade. A gente vai normatizar a atividade da GGT urinária para a concentração desejada da espécie. Então, o normal seria, se eu estivesse normatizando, que a atividade da GGT urinária da savana fosse no máximo 26, tá? E o dela era 108. Então, ela tinha, sim, uma injúria renal aguda com uma lesão tubular ativa, tá certo? E isso daí, obviamente, logo depois que a gente tirou ela do choque, foi a primeira consequência que a gente precisou atacar, tá? Até para poder prevenir, né, a disfunção renal posterior, ok? Então, os resultados dos exames são, na verdade, um pedido de ajuda, tá, gente? E que não podem, em tempo algum, ser ignorados, tá? Então, lembre-se sempre disso. Às vezes a gente atira no alvo e acerta o outro, tá? E que esse resultado, né, desse acerto aí errático, ele não vai poder ser ignorado, tá? Bom, eu acho melhor a gente parar por aqui e aí abrir para as perguntas e depois a gente tem outras propostas. Pode ser, Dani? O que você acha? Pode sim. Eu acho que a gente já tem algumas perguntas aqui do pessoal e acho que já enriqueceu e muito. Acho que o perfil hepático e renal já deu uma luz muito grande para o pessoal, né? E a gente pode sim fazer um novo encontro aí para falar de outros perfis. Tem uma dúvida aqui no Q&A que o pessoal perguntou com relação do porquê dosar a fosfatase alcalina na urina, né? E se faz junto com a GGT urinária. Como você acabou de falar da GGT urinária, acho que é até interessante nesse contexto essa pergunta com relação à fosfatase alcalina. Tá. Então, a fosfatase alcalina, a gente até usou ela em vários projetos de pesquisa e implantou ela na rotina. E o que a gente observou, inclusive o nosso projeto inicial com a fosfatase alcalina comparada à GGT, foram com pacientes com leishmaniose
e pacientes com glomerulonefrite induzida por depósito de imunocomplexo, tá? E o que a gente observou é que havia aumento das duas. Só que o aumento em termos proporcionais, mais intenso era da GGT. Então, a gente pensou se seria conveniente a gente colocar um analito a mais, encarecendo o nosso perfil, ou se a GGT sozinha, ela seria suficiente. E aí, em outras pesquisas, a gente observou que a GGT, ela era suficiente. E aí, a gente descontinuou a fosfatase alcalina do perfil urinário 1, que é esse que a gente elaborou para a Savana, né? Que inclui a urinálise com a bioquímica urinária e o perfil sérico referente ao perfil urinário. Entendi. Respondi? Bom, ao colega que perguntou, como ele perguntou no Q&A, se ele quiser se manifestar aqui, se ficou alguma dúvida com relação à aplicação da LP na urina. Era até uma das minhas dúvidas quando você estava falando de GGT, porque algumas pessoas têm o hábito de utilizar a relação GGT-creatinina urinária. Isso é correto? Tecnicamente Na verdade, tudo que sair na urina seria interessante, mas o que acontece? Eu vou falar por que eu acho que sim, mas eu vou plantar uma semente da discórdia, pode? A gente está aqui para plantar as sementes do raciocínio, né? Eu vou plantar a semente da discórdia. O que acontece? Quando a gente usa a creatinina como o marcador, o principal marcador de depuração plasmática, a gente vai dizer que é válido sim, tá? E, inclusive, a gente costuma usar a creatinina para balizar vários achados. A própria proteinúria a gente usa para isso, né? Então, seria válido, sim, nesse sentido. Agora, o que acaba acontecendo? A gente costuma observar pacientes que são pacientes nefropatas crônicos e que eles não têm boas creatininas séricas e que, portanto, não têm boas concentrações de creatininas urinárias. E aí, esse marcador, ele se perde em termos de importância, tá? Às vezes, até o que acaba acontecendo é que a creatinina na urina está tão baixa que eu tenho uma proteinúria que se destaca, né? Então, de novo, a interpretação é da relação desde que a creatinina esteja em concentrações tecnicamente favoráveis para isso. Respondi? A mim, sim. Ficou mais claro agora a aplicação da relação com a creatinina, porque tem que lembrar muito do que você falou com relação a essa correção da densidade urinária esperada, né? Porque também já aconteceu muito de colegas solicitarem a GGT urinária de forma isolada e não se aplicar essa correlação, né? O laboratório tem que ter esse conhecimento também para poder passar a informação correta, né? Para a interpretação adequada. Eu acho assim, o que reforça, Dani, a ideia de que o analito nu e cru, ele representa pouca coisa. Sim, né? Exato. De novo, a ideia da importância do perfil, de você contextualizar, montar as peças, né? Ver aonde ela se encaixa. Sim. A pergunta da Laisla como e quando utilizar as razões entre os analitos, em quais casos se utiliza mais na rotina? Acho. Bom, aí a pergunta quais analitos? Porque eu posso traçar razão em vários perfis, tá? Então, às vezes, vou dar exemplos aqui, vamos ver se eu consigo mais ou menos abraçar a contexto, porque é ampla a pergunta, tá? A pergunta é muito boa, Lai, só que ela é muito ampla. E aí, o que acontece? Eu posso, e normalmente faço, né, a relação proteína-albumina. Ou seja, globulina-albumina. Não é isso? E ali eu tenho critérios. Então, eu posso fazer para eu saber exatamente se está dentro do normal, a proporção 1:1, né, que deveria ser, ou se eu estou tendo aí em disparado produção de globulinas, por exemplo. Eu também posso fazer, e coisas que são interessantes, as proporções entre enzimas, né? Então, eu posso fazer a proporção, de repente, que é uma coisa interessante para a gente, entre a própria lactato desidrogenase e a AST. E eu tenho pontos de cortes para me dizer se essa origem, portanto, a partir dessa relação, ela é de origem de miocárdio, ela é de origem... Em humanos, eles fazem muito essa relação, por exemplo, para dar diagnóstico de hepatite de origem alcoólica.
tá? A própria relação entre as duas transaminases, ok? Então, eu acho que fazer relação é importantíssimo, a gente só precisa saber usar, né? Por exemplo, na urinálise, a gente tem um exemplo, a razão, proteína creatinina urinária, mas a gente pode elaborar outras, como, por exemplo, ureia creatinina, né? Sim. Até para a gente saber se a azotemia é de origem pré-renal, renal ou pós-renal, tá? Sim. Também se emprega para isso. Então, o que eu vejo da aplicação prática dessa pergunta? Toda vez que a gente elabora proporções ou razões, a gente está lapidando o nosso critério diagnóstico interpretativo. Tá? A gente está saindo do dado nu e cru e a gente está contextualizando. Então, eu acho extremamente importante essas razões. Joia. Laisla, se você quiser complementar a professora. Sem o chat. Você está lendo o chat aí? Porque eu perdi totalmente o chat. Eu estou lá nas 7h30. Não, tem o pessoal das 7h30 foi quando a gente estava discutindo se ia ter, foi quando começou, depois a gente discutiu se ia dividir em duas lives, aí em 2 webinars, agora a gente tem algumas perguntinhas. Bom, aqui no chat a gente não tem, deixa eu ver aqui no YouTube se o pessoal fez alguma pergunta. Eu anotei algumas dúvidas que mas você tá muito multivalente, você tá olhando em 2 dispositivos, eu não consigo conta. Eu tô com o celular aqui e no YouTube aqui, tem que ser multipotente aqui para conseguir acompanhar tudo. Mas antes de iniciar o webinar, não sei se o pessoal acompanhou, a gente lançou uma caixinha, né, com formulário para perguntas. E uma pergunta de uma colega, que eu acho que pode ser conhecimento de alguns, talvez dúvida de outros, é com relação, voltando lá na função hepática, quando a gente fala de AST, você falou muito bem da questão da meia-vida no gato, que é mais curta, mas a colega perguntou da especificidade, né? Se no gato a AST seria mais específica do que no cão, e aí num perfil para felino seria mais interessante colocar, por exemplo, uma AST para a lesão hepática, junto com os marcadores de colestase gama-GT e fosfatase alcalina, né? Existe essa realidade? Como que funciona? Eu não uso a AST com essa finalidade, mas foi até muito boa pergunta, porque me deu a oportunidade de falar de uma outra coisa que tem uma característica muito legal no uso da AST. O que acontece? Mesmo no gato, a AST não é a enzima de predomínio, tá? No gato, a ALT também é a enzima de predomínio. Então, teria a mesma característica de interpretação de especificidade que a gente falou do cão. Tá. Entretanto, eu adoro a AST para pequenos animais e eu advogo a favor sempre de tê-la junto, porque como ela tem uma isoenzima mitocondrial, quando ela se apresenta elevada em pequenos animais, ela me demonstra gravidade de lesão celular. Tá? Então, não aumenta a especificidade, mas me prediz gravidade. Então, eu gosto muito de ter a AST associada, tá? Joia. Respondi? E aí, ela não... Tem que me falar se eu respondo, Dani, porque eu saio viajando aqui, né? Eu acho que era mais ou menos essa a ideia, porque eu lembro muito, até na residência, Fabíola, alguns residentes da clínica sempre vinham perguntar para a gente, né? Em gato eu peço AST ou eu peço ALT? E sempre existe essa convicção, essa ideia, não sei de onde que sai essa teoria, de que a AST é mais específica para gato e que a ALT é mais específica para cão, então já fica aí a ideia de que o perfil até associado a LT-ST, um conversa com o outro e dá mais informação ainda, tanto para cão quanto para gato. Tá engatando nessa ideia, enquanto o pessoal aqui não coloca mais perguntas no chat para a gente, ou lá no Q&A, fiquem à vontade se não quiserem colocar aqui de forma pública. A fosfatase alcalina, você comentou que ela também tem uma meia-vida mais curta, né? Não, desculpa, que ela demora um pouquinho mais para elevar. Calma, deixa eu pegar o raciocínio. A ideia da pergunta, na verdade, é com relação à lipidose hepática, né? Por que ela é dita como mais... ela se eleva de forma mais significativa na lipidose hepática, no caso dos felinos?
Explico para você por quê. Porque normalmente na lipidose hepática, inclusive tem outros conceitos que eu queria passar. Boa pergunta também, porque eu posso viajar. O que acontece? Normalmente, e aí a gente fala um pouco mais de gato, porque é a espécie que faz mais facilmente lipidose hepática, por conta do movimento, inclusive, das lipoproteínas. Então, tem uma característica lipídica própria, né? O gato tem uma característica lipídica própria. O que acaba acontecendo é que a gordura, ela induz, né? Além de proporcionar também uma colestase intrahepática. Então, o que acaba acontecendo é que a fosfatase alcalina responde muito a esses processos, não só de colestase intrahepática, mas também de indução por triglicerídeos e o próprio colesterol circulante, tá? Nesses canalículos hepáticos principais, tá? A gente fez um estudo, inclusive, com síndrome metabólica em gato, foi até a dissertação de uma aluna de mestrado minha, a Karina, em que ela fez a avaliação dos vários perfis, inclusive dos metabólitos, né? Então, se a gente for falar de perfil metabólico, fica a dica aí. E que a gente fez todo o lipidograma, dosou beta-hidroxibutirato, ácidos graxos não esterificados, e de todos os analíticos, olha que interessante, o que mais predizeu, né? Predisse a obesidade no gato, porque nós pegamos gatos sobrepesos e gatos obesos. Foi uma associação da fosfatase alcalina com a ALT, tá? Então, existe sim uma precocidade de aumento da fosfatase alcalina, e nesse estudo a gente comprovou também da ALT em gatos com a tendência à lipidose hepática. Uma outra coisa que eu queria aproveitar esse gancho para falar é que o que acaba acontecendo, lembra que eu falei que um sistema leva à repercussão de outro? Uma outra surpresa para a gente que foi grata num sentido, né? E ruim para o paciente em outro, veio até de uma dissertação também de mestrado de uma orientada minha, a Daniele. E aí, o que ela observou? Que os pacientes que tinham IRA, né, insuficiência renal aguda, num grau mais avançado, eles apresentavam, inclusive foram com kits, né, da própria eco que a gente fez, a lipase pancreática, dosou a amilase e tudo mais, eles apresentavam pancreatite aguda exócrina, tá? Com valores de lipase pancreática de mais de 2.000, acima, inclusive, da linearidade do próprio kit, tá? Quando, eu não sei se vocês sabem, o marcador de pancreatite é 400, né? Então, nós estamos falando de pacientes extremamente críticos nesse sentido, né? Então, de novo, eu acho que é importante a gente começar a pensar sempre fora da caixinha. E falar assim, ó... Então, com esse estudo aí da Dani, a gente conseguiu comprovar que todo nefropata mais crítico, mais grave, ele vai precisar ser nutricionalmente amparado. A terapêutica tem que ser direcionada para essa mobilização proteica e energética para prevenir, muitas vezes, essa comorbidade que, às vezes, gera uma taxa de óbito até maior. Caramba, legal. Muito, muito legal saber disso. Então, assim, são resultados que a gente tem tido na prática dessas associações aí. Sim. Bom, a Laisla agradeceu aí, diz que a dúvida dela foi sanada e que, na opinião dela, a gente poderia explorar mais as relações, né, principalmente da razão proteína creatinina urinária. Eu acho que o pessoal negligencia. Por mais relações. Isso mesmo. Eu acho que o pessoal negligencia muito relações, né? Pede assim e olha o número. Uma das coisas que eu via muito no mestrado e no doutorado eram as relações proteína creatinina urinária. O pessoal esquece de excluir as causas pós-renais, né? E vê aquela relação proteína creatinina urinária, acha que o bicho tem proteinúria de origem renal e muitas vezes aquele pós-renal tá lá. Ele tá com hemorragia de trato urinário inferior, né? Então, cistite bacteriana. São sinais, né? São sinais. Então, mas aí a gente valoriza mais ainda a urinálise, porque traz muito outras informações. Gente, né? Ficou claro o que eu quis dizer, Dani? Assim? Por mais urinálises. Bom, e uma dúvida que eu fiquei quando você falou de proteína C reativa, que levantou muito minha curiosidade. A aplicação da proteína C reativa é na amostra de urina também? A gente fala muito da proteína C reativa séria, que a gente já sabe das grandes implicações.
Hoje a gente tem feito associações dela com a amiloide acérica e com a procalcitonina, sabe? Bacana. Especialmente para paciente séptico. A gente já fez experimentos e observou o grande aumento. Mas na predição e no perfil renal, ela tem sido um bom marcador urinário. Então, para processos inflamatórios renais, né? Então, mais precoce do que a piúria, por exemplo, Fabiola? Tá, entendi. Entra porque dentro da ela mesma... não precisa estar necessariamente associada ao processo infeccioso. Ela é uma associação direta do processo inflamatório. Sim, legal. Obviamente, ela vai ser mais intensa quanto mais grave. Então, né, existe uma associação da magnitude aí, da intensidade do aumento com esses achados aí de infecção. Legal, legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês para falar da nossa linha bioquímica da ecodiagnóstica, então, só para a gente ir encerrando, né? Então, a ecodiagnóstica conta com reagentes bioquímicos dedicados à veterinária, né? Para uso em equipamentos semiautomáticos e automatizados, e o Beeline, que é a nossa bioquímica point of care, né, com perfis bioquímicos pré-definidos para aplicações nas mais diversas espécies veterinárias, sendo um equipamento veterinário. Vantagens, ele é todo adaptável no sentido do cadastro das espécies, você consegue cadastrar novas espécies com novos valores de referência personalizado para aquele que você já utiliza, né? Então, é um equipamento bastante portátil, que utiliza esse disco aqui para fazer o perfil pré-definido, ok? Então, aqui são os 6 perfis que a gente tem hoje, que é um check-up com 14 parâmetros, um check-up com 13 parâmetros. Ele também faz as relações de albumina-globulina, como a gente comentou hoje. Temos um perfil de eletrólitos específico para avaliação, um perfil hepático, um perfil renal, e um perfil pré-operatório com 9 parâmetros. Então, aqui a característica dos perfis, né? Acho que vale também a gente fazer um novo encontro para falar de mais perfis especificamente, né? A validação dele com um equipamento de referência, né? Para mostrar para vocês a validade desses resultados que a gente obtém nesse equipamento e a linha completa da ecodiagnóstica, né? A gente tem uma biologia molecular para você fazer diagnóstico definitivo, tem o VET-check que faz SDMA, assim como faz hormônios, dosagem de dímero D, a lipase específica pancreática, que a professora Fabiola comentou, e os portáteis, né, para dosagem de lactato, tem o Lactovet, o Hemovet, que faz hemoglobina e hematócrito, e o Glicovet, né, para glicemia aí, todos veterinários. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando, principalmente agradecendo a professora Fabiola, né, pelo aceite aqui do nosso convite, por estar aqui conosco hoje, por disponibilizar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento aqui e dividir com a gente. Obrigada a todos pela presença de vocês, por permanecerem aqui com a gente do início. Fabiola, eu passo a palavra se você quiser fazer alguma consideração final. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, Dani? Eu acho que, assim, parcerias como essas nossas são sempre um sucesso, né? Primeiro, porque eu acho que é importante a gente ter sempre um interesse em comum, né? E eu acho que exatamente a linha de medicina diagnóstica, ela representa para a gente um desafio, né? E esse interesse em comum. E ressaltar aqui que até a Dani me escreveu uma mensagem dizendo que eu estou com o estadiamento mais antigo da Iris, que eu preciso atualizar. Ixi. Então, meninos, convido vocês, inclusive, a consultarem o site da Iris, porque ali eles têm muitos materiais, eles têm guidelines, e é bom que eles, assim, atualizam quase que anualmente, né? Ou pelo menos, quando fica tarde, a cada 2, 3 anos. Então, é muito legal a gente saber, né, qual é a linha atual que a gente tem. Peço desculpas, então, pelo meu slide desatualizado e convido vocês, então, a acessarem o site, tá? Obrigada. Imagina, obrigada a você, Fabiola. Você tem ótimas assessoras rápidas aí para te auxiliarem. Bom, pessoal, então, bom descanso a todos, uma ótima noite e até o próximo webinar, né? E obrigada mais uma vez pela presença de todos e, Fabiola, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.